Excel Operadores. Olá! Nessa aula nós iremos trabalhar com a parte de operadores dentro do Excel, que são as funções básicas de matemática, mas transportadas para dentro do Excel, desde adição, subtração, multiplicação e entender como que nós iremos utilizar, tá? Entendendo também a parte de referenciamento de célula e mais algumas funcionalidades no decorrer da aula vocês vão prestar atenção ali também. Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso dentro do Excel mesmo? Vamos para a tela! Então, aqui na planilha, nós vamos trabalhar com os operadores, começando pelos operadores básicos, tá? Deixei uma planilha já previamente aqui pronta para facilitar, para que possamos trabalhar com mais calma. Então, aqui nós temos, por exemplo, a questão de dois produtos, o qual eles têm os seus valores, e nós vamos utilizar os operadores básicos para conseguir trabalhar, somar, subtrair e o que for necessário. Tranquilo? Então, nós temos, por exemplo, a adição. Para fazer isso, nós utilizaremos o botãozinho ou o símbolo de mais. Subtração de menos. Isso é prático, normal, matemática básica que a maioria do pessoal já conhece. Em seguida, nós temos a multiplicação, a divisão e a potência, que talvez aí nós temos um pequeno detalhe que nem todo mundo esteja acostumado. A multiplicação, nós vamos utilizar o asterisco. Tá? Se você utilizar o x, ele não funciona, você tem que usar o asterisco. Ou como algumas fórmulas matemáticas usam o ponto, você também não consegue utilizar. Tem que ser o asterisco para a multiplicação. A divisão vai ocorrer através da barra, tem que ser a barra utilizadinha para a direita, tranquilo? E a potência tem que ser o circunflexo, o acento mesmo, para que você consiga fazer isso. Então vamos dar uma olhada como é que funciona? Primeiramente, deixei um aviso aqui embaixo que é muito importante, às vezes as pessoas se perdem porque não utilizam. Toda vez que você vai utilizar uma função, uma fórmula dentro de uma célula no Excel, você tem que começar com o símbolo de igual, senão ele não vai entender que você quer fazer isso. Tá? Então, primeiramente, igual. O que eu quero fazer? Eu quero somar os valores de 8 e 5. Bem simples. 8, vou utilizar o mais, 5. Apertando Enter, vocês vão ver que ele já fez esse cálculo automaticamente, rápido, tá? Mesma coisa eu vou fazer com os outros operadores. Então, 8 menos 5, ele já faz o cálculo. Então, aqui na multiplicação, vou utilizar o igual, tá? 8, e para multiplicar, eu vou usar o asterisco. Se você estiver utilizando um computador desktop, com aquele teclado completo, ou um notebook maiorzinho, ou até mesmo aquele teclado numérico separado para ajudar, você vai perceber que o asterisco e a barra já estão no teclado numérico, que facilita muito na utilização, tá? Tanto numa calculadora do computador, como dentro do próprio Excel. Então, olha lá, asterisco 5, ele já vai trazer o resultado. Mesma coisa para divisão, igual 8 divididos ou barra 5, ele já faz o cálculo. E aí a potência, de novo 8, só que nós não temos no teclado numérico, você vai ter que fazer no normal mesmo. Então você vai ter que apertar o Shift, achar onde é que está no seu teclado. Eu já fiz. Perceba que quando você coloca o circunflexo, ele fica esperando você colocar uma letra para preencher, para aparecer. Nesse caso, você pode pôr, por exemplo, diretamente o valor que você quer dar o andamento, no caso o 5. Se eu apertar o 5, ó, ele já preenche automaticamente com o circunflexo. E aí, dando Enter, ele já faz esse cálculo para você. Tá? Essa talvez não seja a melhor forma de trabalhar com o Excel. Por quê? Se eu chegar aqui e alterar o valor para 3, não teve nenhuma alteração. Tá? Por quê? Porque eu trabalhei com o valor fixo. Tá? O importante e o legal do Excel é que eu posso utilizar a referência de célula, onde eu consigo, através do campo da célula, fazer o cálculo, e se eu precisar alterar esses valores, ele vai alterar automaticamente os valores na célula que ocorreu a função ou a fórmula. Tranquilo? Então vamos fazer novamente agora com referência de célula. Como que acontece isso? Novamente, começa com igual. E aí, eu quero somar o valor de 8. Ele está na célula B4. Então, eu vou clicar em cima dessa célula. Vou acrescentar o operador de adição. E vou selecionar agora a outra célula, clicando em cima mesmo, só clicando normalmente. Após apertar o 8, olha lá, ele já trouxe o valor de 13. Tá? O que acontece? Se vocês perceberem, esse aqui está com o valor 13. Esse aqui já está com o valor 13, mas na versão com os reais. Tá? O que é isso? Essa é uma formatação da célula. Eu posso fazer isso aqui também
Pode, sem problema nenhum. Como é que eu faço? Eu seleciono e percebam que aqui ó, tem número. A primeira opção que nós temos aqui, ó, formato de número de contabilização, ou seja, ele vai trazer um valor monetário. Cliquei lá, ó, ele já transforma bonitinho em valor em reais. Tá? Claro, como eu estou com o Excel na versão Brasil, português e tudo mais, ele já reconhece que é reais. Se você estiver utilizando o Excel numa versão estrangeira, em inglês, por exemplo, isso você pode alterar nas configurações. Ele já vai trazer no valor monetário padrão. Mas nada que você não possa trocar aqui também, tá? Ele já traz, por exemplo, em inglês, que ele vai trazer o dólar e o euro. Tranquilo? Dando continuidade aqui, vamos fazer agora com referência para os outros operadores. Começando com igual, vou selecionar a célula B4 menos B5. Ele já vai fazer os cálculos. Vamos para a multiplicação. B4 multiplicando por B5, Enter. Mesma coisa com o igual. Na divisão, seleciono barra 5, tá? Professor, e se eu tentar usar a outra barra, vai dar certo? Vamos tentar? Já te adianto que não vai dar. Detalhe, você tem que encontrar no seu teclado essa outra barra, nem sempre ela está no mesmo lugar em diferentes teclados. Se eu tentar utilizar essa barra, ele vai dar um erro, tá? Então, não funciona, ela tem que ser a barrinha voltada para a direita. No meu caso, para esse lado, porque eu estou enxergando aqui, tá? Então, vamos lá, deitadinha para a direita. E por último, a potência utilizando a referência de célula. Seleciono B4, vou utilizar lá o circunflexo. Posso apertar espaço, caso eu queira ver ele antes de colocar a próxima célula. E aperto Enter. Tá? Percebam que os últimos valores, eles não estão no valor monetário, mas nada que eu não possa colocar aqui para facilitar. Tá? Então percebam que eles trazem os mesmos resultados. Agora, como eu disse, a opção de referência de célula é legal, porque se eu atualizar esse valor, por exemplo, vou colocar a coxinha, subir o preço do frango, eu preciso aumentar o preço da coxinha. Então, olha, eu troquei, ele já atualizou automaticamente os resultados lá. Tá? Então, pode ver que vai diferir os resultados, porque ele fez o cálculo com outro valor, tá? Ao invés de ter o valor fixo. Essa talvez seja a melhor forma de utilizar. Claro que se você precisa pegar o valor daquele momento e se você atualizar, talvez seja mais fácil você utilizar o valor fixo, você precisa do valor antigo, digamos assim. Tá? Mas é bem legal você utilizar a referência de células. Tranquilo? Então esses são os operadores básicos que você utiliza de funções matemáticas, padrões. Vamos partir agora para entender como é que funciona a ordem de execução desses operadores. Tá? Assim como na matemática, a gente tem alguns recursos para que você delimite, por exemplo, eu quero que primeiro a soma ocorra para depois ocorrer a multiplicação. Tá? Então, dentro do Excel, a gente tem que se preocupar com isso também, porque dependendo da ordem de execução, o valor final pode ser diferente. Então, aqui, ó, a ordem de execução sempre vai ser primeiro o que tiver dentro de parênteses, depois a potenciação, depois a multiplicação ou divisão e por último ele vai fazer a operação de adição ou subtração, tá? Utilizando os mesmos símbolos que nós já fizemos. Então nós temos um cálculo aqui, ó, que é 3 mais 1 multiplicado por 2, fazendo a potenciação a 2, tá? O que acontece? Se eu fizer do jeito que está ali, começando com igual, 3 mais 1 vezes 2 com potência a 2, tá? Ele vai trazer o resultado de 7. Por quê? Como eu disse, primeiro ele vai fazer entre parênteses, não tem nada entre parênteses, então vamos direto. Potência, 2 vezes 2, 4. Depois vai para a multiplicação, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, esse foi o resultado. Mas eu preciso que seja a soma feito antes. Então, vamos lá, tem que executar, colocar entre parênteses. Lembrando, começa com igual, vou colocar o parênteses, abrir o parênteses, 3 mais 1, fecho o parênteses, vou multiplicar por 2 e, multiplicar por 2 e elevar ao quadrado. Ao fazer isso, vocês já percebem que já alterou o valor final. Por quê? 3 mais 1, que é o primeiro a ser executado, ou seja, os parênteses, vai para 4. E aí eu vou fazer a potência aqui separada, que é 2 vezes 2, 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16. Agora, o que eu quero? Eu quero que a multiplicação ocorra antes da potenciação. Então, eu coloquei de novo entre parênteses.
igual a matemática, tá, pessoal? Onde um parênteses mais interno vai ser executado antes, depois o parênteses mais externo e assim por diante. Depois vai seguir a ordem que nós determinamos aqui. Tá? O que acontece em matemática é que em alguns casos você utiliza diferentes recursos. Por exemplo, o primeiro, mais interno, você vai utilizar parênteses. Depois você vai usar colchetes, que é aquele parênteses mais quadradinho. E depois você vai usar chaves, tá? Que é aquele que tem um lacinho em volta. Tá? O que acontece? No Excel não tem essa opção, você tem que usar parênteses dentro de parênteses para que isso funcione. Inclusive eu já deixei aqui embaixo, já em vermelho, demonstrando que isso não vai funcionar. Tá? Então vamos ver aqui utilizando esses recursos. Vou abrir parênteses 2 vezes, vou usar 3 mais 1, tá? Vezes 2, fecho o parênteses, e vou elevar ao quadrado. Tá? Vocês percebam que já foi para 64. Por quê? 3 mais 1, 4, vezes 2, 8. 8 elevado ao quadrado, 64. Então, percebam que a ordem de execução muda totalmente o resultado. É importante que vocês saibam disso. Tá? Esse teste aqui, ó, se vocês quiserem, a gente pode até fazer, e vocês vão perceber que vai dar um erro. Então, abrindo o colchetes, vou abrir agora o parênteses. 3 mais 1, fecha parênteses, vezes 2, fecha colchetes, elevado a 2. Ó, ele apresenta um erro. A sintaxe deste nome não está correta. Verifique se o nome começa com uma letra ou sublinhado, não contém nenhum espaço ou caractere permitido, ou seja, o colchete ele não é um caractere permitido. Tá? Então, é isso que é importante que vocês entendam. Colchetes dentro da fórmula não funciona nesse caso. Ele é um caractere não permitido e não vai funcionar. Então, eu vou apagar aqui para que isso não ocorra. Tá? Então, essa é a parte de ordem de execução dos operadores que nós acabamos de dar uma olhadinha ali. E por último, vamos dar uma olhadinha nos operadores de comparação. Para que serve eu comparar os valores? Tá? Em muitos casos, você vai utilizar uma fórmula, que nós vamos ver nas próximas aulas, que você precisa comparar valores, se eles são iguais ou não, se está dentro da amplitude que você quer, tem que ser maior a 2, mas menor do que 10, e você precisa comparar esses valores. E para comparar, é importante que vocês entendam como funcionam esses operadores. Tá? Então, começando aqui, ó, comparação de valores. Vamos usar a referência de célula para ficar mais legal também. Então, vou começar com igual, tá? E eu vou comparar se 8 é igual a 5, tá? Então, apertando Enter, ele já traz, não, é falso, 8 não é igual a 5, não faz sentido. Mesma coisa lá com o maior que. Então, vou começar com igual, vou selecionar a célula, vou colocar o símbolo de maior que a célula B5. Olá, sim, 8 é maior do que 5, ele já traz o resultado verdadeiro. Mesma coisa com o processo inverso, onde eu vou verificar se o 8 é menor do que 5, falso. E aí nós temos duas diferenciações aqui, que é o maior ou igual. Ele vai comparar se o valor for maior ou igual ao valor que tem ali, tá? O que isso quer dizer? Vou colocar igual. Se 8 for maior ou igual a 5, ele traz verdadeiro. Por exemplo, vou mudar aqui para 8, vocês vão ver que já vai alterar a coisa ali. Então, 8 é igual a 8? Sim. É maior? Não. É menor? Não. É maior ou igual? Sim, ele é verdadeiro, ou seja, ele cai no igual também. Tá? Então, essa seria a diferença da utilização do igual. Ele não é só maior, ele pode ser igual também. Mesma coisa com o menor, tá? Então, vamos lá. Igual, 8, menor ou igual, 5. Ele vai trazer o falso. E a última opção, que é a questão diferente. Eu quero comparar se o 8 é diferente de 5, é bem tranquilo também, tá? Então, eu vou fazer o igual, selecionar o 8 e vou usar o menor que e o maior que juntos. E aí eu vou selecionar qual o segundo valor que eu quero comparar, tá? Então, B é diferente, B4 é valor diferente de B5? Sim, é verdadeiro. E aí, com isso já pronto, a gente pode testar. Por exemplo, quando eu fiz o 8, ele já altera os valores. Vou inverter, vou deixar a coxinha mais caro que o negócio. Você vai ver que inverte bastante os processos ali.
Tranquilo? Esses são os operadores de comparação que nós iremos fazer, principalmente com várias funções, para que vocês entendam, esse pertence a esse mês, a esse ano, vamos comparar, para que você tenha resultados mais exatos. Por último, nós temos os operadores de texto, tá? Um operador bem simples, que serve para você conectar textos diferentes, tá? Como assim, professor? Lembrando, ainda é uma função, uma fórmula, então eu tenho que começar como igual, e eu posso juntar textos em células diferentes, facilitando bastante a vida. Então eu posso pegar, por exemplo, o sanduíche e vou conectar, ou seja, concatenar com coxinha. Fazendo isso, ele junta os dois textos. Professor, mas eu não gostei, ficou com coladinho. Tem como colocar um espaço? Tem sim. Aí você vai ter que concatenar dentro da sua fórmula um espaço ali dentro. Todo texto dentro de uma fórmula, você tem que colocar ele através da utilização de aspas duplas, tá? Então eu vou colocar aspas duplas, vou colocar o espaço, aspas duplas, e aí essas aspas duplas eu preciso concatenar com essa outra célula, tá? Se eu não colocar o e-comercial, vai dar erro ou algo estranho. Então, apertando Enter, olha lá, sanduíche, coxinha. Se você quiser colocar o E ali no meio, um texto ali no meio, você pode fazer sem problema nenhum. E se eu fizer isso com texto, ele funciona, mas se eu fizer isso com um número, vai dar certo também? Será que ele vai somar, vai juntar? O que ele vai fazer? Vamos testar. Então, o que eu quero concatenar? O valor de 8 e o valor do 9. Percebam que ele vai juntar, tá? Ele não vai somar os valores, ele vai juntar como se fossem textos. Tranquilo? Mas por que não veio o símbolo de real como está na apresentação do 8? Porque o símbolo é apenas uma formatação da célula, ele só traz o valor específico e junta com o outro. Tranquilo? Então esses são os operadores que nós temos dentro do Excel. E com isso nós terminamos a parte de operadores, onde nós vimos ali a parte mais matemática do Excel e também a parte de texto, concatenação, comparadores para você saber qual que é maior, menor, tudo mais, que será muito útil na utilização das funções que podem agregar muita informação aos seus dados, ok? Bons estudos!